Capítulo 5. Da prestação de contas. Artigo 59. O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida nesta portaria estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o seguinte. Inciso 1º. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pelo concedente no SICOM. Inciso 2º. O registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestação de contas, deverão ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no artigo 56 desta portaria. Inciso 3º. O prazo para a apresentação da prestação de contas final será de até 60 dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto. O que ocorrer primeiro, é. Inciso 4º. O prazo mencionado no inciso 3 constará do instrumento. Parágrafo 1º. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, o concedente estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação. Parágrafo 2º. Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá. Parágrafo 3º. Se, ao término do prazo estabelecido, o conveniente não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o concedente registrará a inadimplência no SICOM por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. Parágrafo 4º. Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e a governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores. Parágrafo 5º. Na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo 4º, deverá ser apresentado ao concedente justificativa que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. Parágrafo 6º. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao concedente a instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 7º. Os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão inseridos no SICOM. Parágrafo 8º. No caso de o conveniente ser órgão ou entidade pública, de qualquer esfera de governo, a autoridade competente, ao ser comunicada das medidas adotadas, suspenderá de imediato o registro da inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, e seja atendido o disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º deste artigo. Parágrafo 9º. Os convenientes deverão ser notificados previamente sobre as irregularidades apontadas, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o poder legislativo do órgão responsável pelo instrumento. Parágrafo 10º. A notificação prévia, prevista no parágrafo 9º deste artigo, será feita por meio de correspondência com aviso de recebimento. Com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o poder legislativo do órgão responsável pelo instrumento, devendo a notificação ser registrada no SICOM. Parágrafo 1º. O registro da inadimplência no SICOM só será efetivado 45 dias após a notificação prévia. Artigo 60. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à conta única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. Parágrafo 1º. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes. Parágrafo 2º. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o concedente deverá solicitar à instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência, a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento. Parágrafo 3º. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do objeto pactuado ou devido à extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio eletrônico institucional, pelo concedente e convenente, das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida devolução. Artigo 61. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração. Artigo 62. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo conveniente no SICOM, pelo seguinte. Inciso 1º. Relatório de cumprimento do objeto. Inciso 2º. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento. Inciso 3º. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver, Inciso 4º. Termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter os documentos relacionados ao instrumento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º desta portaria. Parágrafo 1º. O concedente ou a mandatária deverá registrar no SICOM o recebimento da prestação de contas. Parágrafo 2º. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto será feita no encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou à mandatária com base nas informações contidas nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A conformidade financeira deverá ser realizada durante o período de. Parágrafo 4º. O relatório de cumprimento do objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva conclusão do objeto pactuado. Parágrafo 5º. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento. Parágrafo 6º. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação de contas dos instrumentos, poderá ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela mandatária, relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pela Corte de Contas, durante as atividades regulares de suas funções. Parágrafo 7º. Instrução normativa conjunta dos Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda e da Transparência e Controladoria Geral da União poderá estabelecer parâmetros, a partir de metodologia de avaliação de riscos, para a análise da prestação de contas dos instrumentos de que trata esta portaria por procedimento informatizado. Artigo 63. Incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se extinto, ao seu sucessor. Artigo 64. A autoridade competente do concedente ou a mandatária terá o prazo de 1 ano, contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico expedido pelas áreas competentes. Parágrafo 1º. O prazo de análise previsto no caput poderá ser prorrogado no máximo por igual período, desde que devidamente justificado. Parágrafo 2º. A análise da prestação de contas pelo concedente ou pela mandatária poderá resultar em: Inciso 1º.
Aprovação. Inciso 2º. Aprovação com ressalvas, quando evidenciada a impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário, ou. Inciso 3º. Rejeição com a determinação da imediata instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 3º. Nos casos de rejeição da prestação de contas em que o valor do dano ao erário seja inferior a R$ 5.000, o concedente ou a mandatária poderá, mediante justificativa e registro do inadimplemento no CADIM, aprovar a prestação de contas com ressalva. Parágrafo 4º. O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICOM, cabendo ao concedente prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação. Parágrafo 5º. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para a regularização da pendência ou a reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no SICOM e adotará as providências necessárias à instauração da tomada de contas especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência. Parágrafo 6º. Fim do prazo de que trata o caput, considerada a eventual prorrogação nos termos do parágrafo 1º, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.